Boa tarde, nós somos o Casal Cascar, eu sou o Júnior, Flaviano. estamos aqui para contar um pouco da nossa história, mas eu vou deixar o Flaviano falar primeiro, que os mais velhos falam primeiro, né amor? Ele gosta de dizer isso. Não gosto não, gente, não tem problema isso não, vai amor, conta a sua história. Não. A gente tava querendo. Eu vou começar falando de onde eu sou, né? Pelo sotaque já viu que eu sou nordestino, caba macho, caba de E eu sou teia. mineiro, caba macho também, mineiro é devagar e sempre, É verdade. Come quieto. come quieto, literalmente. E assim, às vezes a gente vive tantas situações, né? E tem pessoas vivendo o que a gente está vivendo e não sabendo lidar com a situação. Então, eu e Júnior às vezes conversando, entendeu? Achando legal o que a gente viveu, que no momento não foi tão legal, né? Foi meio desesperador, mas assim, a gente aprendeu e a vida nos ensinou hoje a estar melhor, né? Graças a Deus. Verdade. Começando, por exemplo, eu nunca gostei de gente mais novo. Não que ele seja tão mais novo, né? Eu acho Só que 13 aninhos de diferença. ele gosta. Não, é realidade. Tá. Mas não é tão mais velho que eu. A cabeça batia. Ele estava com 49 e eu estava com 36 anos. 34 anos. Matemática minha é meio ruim. Mas não tinha uma diferença muito grande. Era 13 anos, mas os dois já tinham uma experiência boa. Então, assim, eu não gostava de gente magro, eu não gostava de gente mais novo do que eu, entendeu? Mas, assim, não gostava de afeminados. Aí era a única coisa que ele tinha. Ele não era afeminado, não era afeminado. E sem problema. Mas era magro e era novo. Mas aí, assim, o charme dele, o sex appeal dele me conquistou. Aí eu não enxerguei a magreza e não vi a idade. E hoje ele me engordou, hoje eu tô gordinho. Hoje ele tá no ponto já. Então, assim, aí teve a dificuldade de duas gerações, né? Eu, com minha cabeça preconceituosa comigo mesmo. Vindo do Nordeste. Não é só porque era nordestino, não, Mas porque também... eu tinha preconceito. Mas eu já fazia tempo que morava aqui em Minas, que nós moramos em Minas agora. Belo Horizonte. Então, assim, a minha cabeça preconceituosa, não sabia como lidar com certas situações, entendeu? Então, assim, eu evitava esse lance de ficar muito perto, entendeu? Para as pessoas não ver, sabendo a gente que quem é gay, o povo sabe, né? Que é gay. Que é assim, é só observar, o bom observador é ver. Mas aí eu não sabia lidar com essa situação. Mas assim, nós aprendemos, né? Muita coisa um com o outro. A gente, quando se conheceu, depois de uns 4 meses, né? 3 meses e pouco. Aí a gente foi morar junto, não? E aí foi as dificuldades de gerações. Eu tinha meus hábitos, ele o dele, e os meus filhos os meus hábitos. Já que ele puxou o lance dos filhos, igual ele falou, a dificuldade dele com relação ao relacionamento com a minha pessoa. E eu também, eu já vim de 2 relacionamentos antes dele, nenhum dos 2 tinham filhos, e tipo assim, eu tenho muito problema, porque lá em casa eu sou conhecido como o meu malvado favorito para os sobrinhos, né? Eu tenho sobrinhos, eu sou muito rígido com algumas coisas. Aí veio a família dele com 5 filhos, alguns netos. Isso também foi muito difícil para mim me adequar a ele. Foi uma barreira que a gente teve, os filhos dele. Porque no começo eu dei bem com um, não dei bem com o outro. Eu queria fazer ele educar o filho deles adulto, e isso era difícil demais, né? A gente sempre batia com algumas coisas. Mas aí com o tempo a gente foi evoluindo, né? Que relacionamento é assim, começa frio e vai esquentando, e a gente vai acostumando com a indiferença um do outro. É verdade. Então, assim, coisas que os meus filhos não estavam acostumados a ver, né? Que com a gente começou a ver, no começo a gente brigava muito. Assim, ao invés de ser, qualquer momento era um flash, qualquer momento era uma briga, né? A primeira vez que quando a gente se conheceu, a primeira festa que a gente foi junto, aí quando terminou, eu disse para ele, agora o meu sonho acabou, o sonho de Cinderela acabou, porque eu já estava terminando naquele dia, né? E eu sou libriano é muito difícil.
Mas ele é difícil mesmo sem ser libriano. Eu sou difícil. É difícil, complicado. Mas Igual, ele disse que é o cérebro. Então. Igual lá em casa eu não tive esse problema entre aspas, preconceito de algumas partes, que os filhos deles são um pouco preconceituosos por causa do jeito que foi criado, isso e aquilo outro, mas hoje melhoraram. Lá em casa era tudo liberal. Por ser o segundo relacionamento, ele se sentiu muito bem, né, amor? Chegando lá em casa. Foi bem acolhido. A gente fazia coisas lá que a gente não podia fazer perto dos dele. Igual assim, quem é homossexual Eu era mais eu, né? Flaviano era mais, é isso que ele acabou de falar. Ele era mais ele lá em casa do que na família dele. Porque lá em casa a gente podia estar um perto do outro, a gente podia brincar, podia fazer carinho, encostar. Não que lá em casa seja tudo liberal, na casa dos meus pais. Né? A gente tem esse... É por causa da idade. Eu sou de 1980, ele é de 67, então a gente tem uma coisa antiga, que os homossexuais nascidos de agora pra frente já não tá... Já é normal, né? Não tá nem aí. É que já virou normal. Aí quiser falar nada. E assim, o que a gente queria mostrar e compartilhar com vocês as dificuldades que é viver, né, nesse mundo preconceituoso e às vezes o preconceito não vem nem tanto de fora, vem dentro de casa mesmo, dentro da gente, entendeu? Tipo, eu tinha preconceito de agir da forma que eu queria, com vergonha. Aí depois eu fiquei pensando assim, mas eu sou assim. Então, se eu tenho vergonha de mim, as pessoas também vão ter. Então, assim, eu digo sempre, quando a gente é uma coisa, a gente não tem que falar para as pessoas, não. A gente tem que ser. Então, se eu tenho caráter, eu não tenho que falar, eu tenho que ter caráter, né? Se eu sou uma pessoa boa, eu não tenho que falar, eu tenho que ser uma pessoa boa. Então, assim, eu tenho caráter. Eu sou um cara gente boa, então assim, eu não precisava mostrar, só era ser o que eu era. E aí, claro que teve os choques, né? Meus filhos que nunca tinham visto determinadas situações, não que a gente faça algo demais para infringir alguma lei, ou se a gente está em algum lugar, chocar as pessoas, não, que a gente também não gosta disso, não. Entendeu? Se a gente quer ter respeito, a gente tem que respeitar. Então, não é porque as pessoas nos aceitam que é obrigado ver o que não quer. Então, assim, a gente está no meio da multidão, tem que aceitar que somos um casal gay, então vamos ficar nos beijando, vamos ficar nos acariciando, porque isso é feio até para casal em geral, seja de que forma for, seja de que forma for o casal, é feio, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber se comportar, que a intimidade tem um local de ser íntimo, entendeu? Então, assim, eu já fui evangélico, praticante, hoje os preceitos, o que eu aprendi de Deus, eu trago comigo e levo para sempre. Cheguei a ser diácono, entendeu? Fui casado. O lance de filhos, quando eu contei para os meus filhos de mim, eles eram pequenos, a mais velha tinha 8 anos, eu acho, entendeu? E assim, foi um momento difícil, então a gente queria compartilhar. São 2 gerações diferentes, eu penso totalmente diferente dele, e onde foi que a gente teve que fazer para a gente se encontrar, para a gente se entender, e para hoje a gente tá super bem. Assim, a gente vai contar, a gente está querendo fazer por etapa. Hoje a gente está querendo fazer essa apresentação nossa. Se vocês não entenderam, o que a gente está querendo fazer é mostrar a nossa vivência, mostrar a minha geração, a geração dele, como a gente se uniu, o que eu passei, o que ele passou, para as pessoas que estão vivendo isso, entendeu? E não sabem como lidar com essa situação, aprender, entendeu? Igual como ele falou, das dificuldades dele, né? De ter assumido isso, aquilo, outro, religião. Eu já fui todo de boa, porque quando eu me assumi com 31 anos, então eu já era maduro. Não que eu tinha tido relacionamentos anteriores antes de 31 anos, não tive. Então eu me assumi com 31 já tinha a cabeça formada, não tive preconceito assim do lado da minha família, só meu pai que ficou meio assim, mas me aceitou. Ele só achou ruim que eu contei para algumas pessoas, que as pessoas, meu pai é de 1956, a cabeça dele é totalmente diferente da minha. Igual como eu falei, eu sou filho homem, único de uma família de 5, somos 4 mulheres, só eu de homem. Aí para ele foi meio pesado, ainda mais eu que sou homossexual, eu nunca tive relacionamento com mulheres, então ele fica assim, meu filho nunca vai me dar um neto, a gente pode adotar, né? Mas
eles pensam isso. Aí quando eu contei, minha mãe aceitou, as minhas irmãs aceitaram de boa, então eu não tive um preconceito dentro de casa, eu não tive ninguém apontando o dedo para mim. Tive em família, fora das minhas irmãs, minha mãe, mas que não me atingia. Eu já era bem adulto o suficiente para deixar isso entrar aqui, sair aqui, sabe? Eu lidava muito bem com essa situação. Por isso que chocou muito o Flaviano, porque quando ele fazia algumas coisas que eu não gostava, que para mim era totalmente normal, e aí a gente brigava. Mas aí eu tinha, como eu era imaturo num relacionamento, porque ele foi o primeiro que eu fui morar junto, o primeiro que a gente ia trabalhar, voltava para a mesma casa, porque os outros dois, né, eu não morei com eles. Foi um relacionamento de 2 anos e meio e outro de 6 meses. Eu não tive esse relacionamento que eu tive com o Flaviano, de estar morando junto. Então o baque era maior entre eu e o Flaviano. E isso é bom para a gente contar, porque a gente tem muitos casais que podem estar na mesma situação, mesmo os meninos novos. E também é bom que, se tiver alguma dúvida, façam uma pergunta que a gente vai responder, né, amor? É verdade. Então, às vezes, a gente acha que o que a gente viveu ou vive é irrelevante, tem só que viver, né? E até que a gente se depara assim com situações, ou então até em determinados momentos que a gente pensa assim, nossa, isso que a gente viveu, isso que a gente passou, poderia ajudar alguém, entendeu? Então, assim, o nosso principal objetivo é isso, entendeu? Então, assim, assim, nesse tempo a gente vai fazer, acho que 6 anos, né? 6 anos em maio. Que a gente tá junto e assim, a gente passou uma época separado, entendeu? Tivemos muitos conflitos em vários aspectos, entendeu? E assim, mas a gente vai contar no próximo episódio. Entendeu? Então assim, eu tive que me virar do avesso para me transformar, não por causa dele, entendeu? Mas por causa de mim mesmo, porque assim, era ruim para mim. Então assim, se eu estivesse com ele ou com outra pessoa, eu estaria sendo a mesma pessoa e ia acontecer as mesmas coisas. Então assim, eu tinha que mudar, entendeu? E aí esse processo vocês vão saber depois, a gente vai contar como a gente se conheceu, que a nossa história é legal. Dá um livro a história. Porque assim, foi muito interessante como a gente se conheceu. Mas aí Ficam na expectativa aí para ouvir. Então assim, se inscreva, façam perguntas, compartilhe. E aí quando a gente fizer o próximo vídeo, a gente pode responder já as perguntas de quem fizer, e aí a gente continua. Então é isso. O importante é se amar. Beijinho. Eu me amo, Flaviano se ama, né? Então, ó, beijo do casal Cascaqui para vocês e até a próxima. Tchau. Se Deus quiser. Tchau.